O moleque liso não é mais jogador do Fortaleza. O Yuri César não está mais no Fortaleza. O Flamengo acertou a venda dele para o Al-Shadab de Dubai. Ao Fortaleza resta receber 5% da taxa de vitrine. Quando você pega um jogador, esse jogador se destaca no seu clube numa Série A de Campeonato Brasileiro. Foi isso que o Flamengo fez. Emprestou o Yuri ao Fortaleza. O Yuri, através do Fortaleza, se destaca. E no Tricolor foram 39 jogos, 5 gols. Ele teve um início avassalador no Fortaleza. Sei lá, nos 3 primeiros jogos marcou 3 gols, 4 gols, enfim. Foi avassalador o início dele no Fortaleza. Começou a ganhar destaque, mas caiu de rendimento, assim como todo clube, né, Ao pé da letra, ele nunca se firmou como titular, né? É importante que se diga. Sempre tem aquela ideia de que ele possa vir do banco, fazer uma fumaça, ser um cara que dá um ritmo diferente à equipe, um poder de improviso. Mas a maior prova que a vitrine não foi do tamanho que o Flamengo imaginava é que lá atrás o Flamengo recusou proposta, por exemplo, do Real Valladolid da Espanha. Do time do Ronaldo, né? Pois é, e de outros times de bloco intermediário, inferior de primeira divisão dentro de Espanha, por exemplo, olhavam o Yuri César dentro da Europa e ele está indo para o mercado asiático, que normalmente paga um pouco mais do que a Europa paga, até para ganhar essa concorrência, mas não vai para um centro onde se imaginava o Yuri César ir. Agora, mesmo falando isso, que ele talvez não tenha explodido como a gente imaginou do início da temporada. Talvez na minutagem eu imaginava o Yuri César hoje um jogador muito mais dominante entre os jogadores do Fortaleza, até pela idade. Você tem um Oswaldo já com 33 anos, o físico já não está essas coisas. O Romarinho oscilando. Eu imaginava o Yuri César ganhando um protagonismo maior. Isso não aconteceu. Mesmo assim, reta final de campeonato, perder um jogador com essa característica, um time que gosta de jogar com 2 extremos, mais um trabalho para o Anderson Moreira, para a comissão técnica do Fortaleza, se adaptar para esses 6 jogos que faltam. Eu sei que é chato falar isso, viu, Anderson? Mas todo santo dia a gente traz uma notícia aqui ruim para o Fortaleza. Seja derrota dentro de campo, seja casos de Covid. Ontem nós noticiamos o caso do Covid de parte dos integrantes da comissão técnica, entre eles o técnico Anderson Moreira. E agora o Yuri César, Anderson, tá indo embora, o Fortaleza vai ficando... Eu sei que dinheiro é bom, é sempre bom. O Fortaleza ganhou uma bela grana com o Yuri. Trazendo para a Real é 1 milhão e alguma coisa. Sem fazer muito esforço, né? Porque o jogador não foi criado de Fortaleza, isso. O Fortaleza não teve investimento na formação do Yuri. Mas todo dinheiro é bacana. A questão é, hoje, olhar para o lado esportivo. O Fortaleza perde mais uma peça de ataque, né, Azevedo? Exatamente, Lucia. Boa tarde a você, boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. É aquela história, não brinque com fase. Quando a fase é ruim, aparece tudo de todo canto para nada dar certo. E no caso do Fortaleza, a situação é praticamente essa mesmo. O Yuri César vendido pela equipe do Flamengo, o Fortaleza como clube vitrine recebe os 5%, o próprio clube já divulgou através de nota oficial em seu site que vai receber R$1.150.000. O contrato do Yuri com Fortaleza acabaria em fevereiro, quando terminasse o Campeonato Brasileiro, e o atleta iria de volta para o Flamengo e o Fortaleza não receberia absolutamente nada. Pelo menos com essa venda o time recebe esse valor, pouco mais de R$1 milhão. Bem verdade, se a gente fizer a conta, 5% de 6 milhões vai dar um pouco mais do que isso, porque foram 6 milhões de dólares, mas o clube disse oficialmente que receberia R$1.150.000. E aí o Fortaleza perde um jogador que poderia até não estar atravessando um bom momento, mas era o substituto, ou pelo menos na maioria das vezes, o substituto imediato do Oswaldo. O Oswaldo saía, entrava o Yuri César pelo lado esquerdo. A gente lembra da jogada do gol do Wellington Paulista no jogo contra o Santos, uma jogada feita por ele também. Ele, Felipe, ele encontra o Wellington Paulista e o Wellington dá aquele toque por cima encobrindo o goleiro do Santos. Poderia não estar passando uma ótima fase, como esteve assim que começou a jogar com a camisa tricolor. Mas com certeza vai fazer falta, principalmente nessa reta final de campeonato, em que o Fortaleza tem uma carência grande de peças e o time perde ainda mais a característica principal que tinha, que era a característica de ser velocista, de ser um time mais agudo, mais incisivo, de ter aquele toque rápido. E aí muita gente se pergunta, tá, o Cariús está voltando, mas o Cariús não vai poder jogar pelo Fortaleza, porque quando o Cariús é emprestado, ele rescinde o contrato
Ele tem a sua rescisão publicada no BID da CBF. Então, nem o Fortaleza e nem ninguém pode mais inscrever alguém. Então, é uma peça realmente a menos. Para a temporada 2020, né? Para o Campeonato Brasileiro desse ano, quando eu falo desse ano, me referindo a 2020 ainda, obviamente Cariús não pode jogar. Quem não sabe isso aí não tem um mínimo senso e um mínimo conhecimento e ainda tem uma né? terceira questão aí, janela exterior. Janela exterior, além de tudo fator, isso. Além de tudo, que o Anderson explicou bem, ainda tem a questão de janela exterior. Agora, mais uma peça que o Fortaleza perde durante o campeonato, né? Porque ele perdeu o Marlon, que é um jogador contestadíssimo, mas que eu tenho certeza que o Anderson iria aproveitar de alguma forma. Perdeu o Fragapane, que foi liberado pelo Rogério Ceni, num negócio que entra nos casos das contratações mais bizarras que o futebol cearense já fez, porque foram levar um jatinho para buscar o cara às pressas da Argentina, recebeu a ligação do treinador, vem para cá com uma moral danada, não completou 2 jogos 110 e poucos minutos, né? 130 minutos. E manda embora. Você tá entendendo? Nem sei se ele ia ser 100% útil. Por exemplo, Mariano Vasquez está aí até hoje provando que se dá uma supervalorizada em gringo quando joga aqui, né? Parece que a gente sempre espera que o cara vai explodir. O Mariano até hoje não disse muito a que veio. Tem algumas fumaças, alguns brilharecos no meio do caminho. Mas é a prova maior que o elenco era curto e encurtaram mais ainda. No caso do Marlon, beleza, né? Ele não quis assinar o contrato, assinou contra o clube, enfim. Mas você fica parando para pensar algumas escolhas de formação de elenco que o Fortaleza fez, que numa temporada que se jogou mais do que o normal, com menos intervalos entre as partidas, a logística, isso para o Fortaleza, para o Ceará vale também, é a pior do Campeonato Brasileiro, ou seja, você vai ter problema de lesões. Existe o imponderável da Covid, que um time pode conseguir manter o protocolo tão firme e forte que tenha poucos casos. O São Paulo talvez seja o melhor exemplo disso. Como você pode ter vários surtos, o Fortaleza teve o dele. E aí o elenco, que já não é gigante, se torna ainda menor. E aí é aquela hora que é um clichê, mas é uma grande verdade. Vai ter que passar totalmente por uma fase de superação para conseguir resultados nessas partidas. Bom, falando nisso, o Fortaleza já voltou às atividades, e inclusive, voltou ontem, né? Inclusive sem o técnico Anderson Moreira, né? Agora, o técnico do Fortaleza, o Fortaleza terá o 5º técnico, né, dirigindo o time em campo, não é que ele vai ser efetivado. O Léo Porto não vai ser efetivado, obviamente, ele está ali só para cumprir a ausência do Anderson Moreira. Mas o Léo Porto vai ser o 5º técnico do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni, Marconi Montenegro, Chamusca, Anderson e agora o Léo Porto. E a coisa que a gente comentou muito no Futebolês da Jogadeiro Band News FM, que também passa aqui no YouTube. Não é só a ausência do Anderson, do Anderson e do se auxiliar para dar um treino durante a semana. Verdade. E ainda é uma coisa que também a gente vai falar muito durante a semana. Melhor ou pior, o Atlético Mineiro eu acho até que faz um campeonato abaixo do que teria, porque só teve o Campeonato Brasileiro enquanto seus rivais diretos disputaram a Copa do Brasil, Copa Libertadores. Mas o Atlético Mineiro é um daqueles times que você não se prepara de forma genérica. É uma equipe que joga de forma muito única. Saída de bola com os 2 zagueiros, os 2 laterais se juntam a um único volante, que normalmente é o Jair que voltou, e 5 jogadores na frente. Então é uma preparação completamente diferente do que se você fosse enfrentar numa sequência, por exemplo, o Inter e o Grêmio. É um desenho de jogo diferente. E isso certamente mexe, principalmente porque o auxiliar técnico, ele trabalha com o treinador há muitos anos. Então, certamente o Luiz Fernando e o Edi Carlos sabem exatamente como pensa a cabeça do Anderson. Eles podem discordar aqui e acolá, porque, enfim, são seres humanos, as pessoas criam opiniões diferentes. Mas que ele sabe exatamente a metodologia, como o cara pensa, como ele quer trabalhar, eles sabem. É um entrosamento de muitos anos, senão não trabalham juntos há tanto tempo. Então é mais um problema, parece que é aquela coisa que a gente falou ontem, né? O torcedor do Fortaleza parece que acorda no dia seguinte pensando, cara, que notícia ruim vai vir agora de manhã. Porque é impressionante. E aí, de novo, vai ter que ser um jogo de superação, entender que vai ter muito pouca posse de bola, vai ter uma entrega física absurda e torcer que o Atlético sinta um pouquinho o fato de ter jogado na semana mesmo sem ter viajado, né? Exatamente, o Atlético jogou ontem, inclusive, né? Venceu a equipe do Santos. Corta aqui pra mim, ó. 2-0 ontem, a equipe do Atlético venceu o Santos.